Entrei? Entrei. Acho que entrei. Entrei, tá entrando gente, então entrei. Olá a todas, a todos. Esperar a Nayara entrar. A gente já vai começar. Bom, mais uma live das Filósofas na Rede. Então a gente está muito feliz com isso. A gente queria agradecer a vocês que estão aí assistindo. Acho que foi, hein? Não tenho certeza. Foi. Oi, Nayara! Oi! Tudo bom, querida? Tudo bem, meu amor? Deixa eu aumentar o som aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem. E você, tá me ouvindo? Ai, que ótimo, também tô. Seja bem-vinda ao Filósofas na Rede. Obrigada. A Nayara agora faz parte desse time incrível. Vocês também vão assistir outras lives com ela. Ela já tem uns planos, né? Bom, a Nayara eu conheci lá na UERJ, né? A nossa trajetória ela foi se juntando aos poucos. Em comum a gente tem isso hoje de não estudar tudo que a gente aprendeu na graduação, não foi, Nayara? Todos os teóricos, toda a tradição, a gente, né, até usa, mas não é o nosso foco. E hoje ela veio tá com eco. Como é que eu faço para tirar isso? Eu acho que é o microfone. Eu tô te ouvindo muito bem, sem eco. Tá. Eu tô te Então, ouvindo muito bem, sem eco nenhum. Tá ótimo. tá ótimo? É. Não. As pessoas estão reclamando. Peraí. Glaucio Pimenta Rosa. Ah, obrigada, irmã. Você também, nós somos. Melhorou? Eu acho que talvez seja melhor você botar o fone. Porque senão a minha voz vai aumentar. Tá vindo, a minha voz tá vindo do seu microfone de novo. Eu acho que é isso. Ah, deixa Tem eu como? ver, peraí. Pegar Não, um é o fone, dela. eu uso Obrigada. um fone. Eu também odeio fone, não sou adepta. Vai melhorar, gente. Vai passar. Enquanto isso, eu vou então apresentando a Nayara. A Nayara, essa pessoa linda. Ó, acho que já vai resolver. Fui falar mal da tradição, tá vendo? Aí tô eu aqui gritando no Vale do Eco. Peraí. Estão me ouvindo bem? Agora? Eu acho que você pode deixar soltinho pra gente ficou testar. bom agora? Você pode deixar soltinho pra gente testar. Tá bom. Não tá bom. Tá dando eco. Vou testar. Não, continua. Pronto. Produção, o que a gente faz? O que aconteceu? Eu tô ouvindo tão bem pra mim. Eu não sei. Porque tá dando eco, peraí. É? Tem alguém falando aqui pra tirar a capa do celular, né? O meu tá sem capa. Deixa eu tirar aqui.
Tô, tô. Foi? Melhorou? Melhorou? Pra mim, bom, gente. Eu tô ouvindo tudo direitinho. Pois é, o meu tá dando Pois é, eco. o Não meu sei tá o que está dando eco, não acontecendo. sei o Se que está alguém tiver alguma outra acontecendo. Se alguém tiver ideia. alguma outra ideia. Não, não tá ligado Não, não tá no ligado Instagram. Não tá ligado. no Instagram. Não tá. Bom, eu vou pedir para você se Bom, eu vou apresentar pedir pra então, você se Nayara, que apresentar aí então, Nayara, que aí. evita. Agora o meu tá dando um pouquinho de eco. Mas não tava não, sem o microfone. Mas tá bom. Vamos lá, tentar fazer isso dar certo, gente. Tirar a capa protetora do celular que melhora. Tirou a capa, Maria? Tirei. Tirei. Tá, eu também. Então vamos lá. É, Oi, gente, eu sou a Nayara Paula. Eu estudei filosofia na graduação, como a falou, como a Maria falou. A gente estudou os filósofos ocidentais, né? Todos eles. Mas eu gosto de filosofia de toda forma, eu adoro filosofia, todas elas. Mas me incomodava o fato de só ter filosofia ocidental na academia, homens brancos e aquela coisa toda. O mundo, monografia, eu tentei fazer uma trajetória do Buda preto para poder falar do Zen budismo, né? Mas infelizmente eu não consegui bibliografia do budismo na minha monografia. Zen budismo, que é uma filosofia japonesa, quer dizer, na minha monografia eu escolhi o Zen budismo japonês, mas poderia ter escolhido o Zen budismo de outro lugar, da Ásia. E aí no mestrado eu fui direto estudar cultura, fui estudar arte afro-brasileira, né? Eu fiz crítica à história da arte no mestrado, porque era um sonho. Sabe esses sonhos que a gente tem de um dia eu vou estudar física, um dia eu vou estudar cinema. E como na graduação eu estudava muito estética, não sei se vocês sabem, mas a gente pode escolher as matérias. Então, eu sempre escolhi as matérias de estética na graduação. As matérias de estética tinha muito matéria para cinema, por exemplo. Eu me apaixonei pelo cinema. E adorava estudar cinema com James. Caiu. Travou. Vou esperar ela voltar, gente. Tentar abrir de novo aqui. Chegando. Gente, eu tô tentando abrir outra live para ver se melhora a questão do som e pra Nayara entrar, que ela caiu, né? Nayara, cadê você? Melhorou o som? Melhorou a questão do eco? Vocês estão me ouvindo? Nayara voltou.
Ai, tá ótimo, obrigada. Oi, gente! Ô, querida. Eu tava aqui, mas eu não sei o que aconteceu. Que você não me via. Gravou tudo e Tá, vamos tentar agora de novo? tá, você tava falando, né, que você começou a revisar, então esse fone seria a partir das matérias, né? É, eu vou tirar o fone também para ver se melhora. Peraí. Pronto. Então, é isso. E eu sempre pegava muita matéria de estética, porque eu amava estética, e eu tinha aquela vontade de um dia fazer artes, né? Assim como eu tenho vontade de fazer cinema. Vou chegar lá, ainda faço. E então no mestrado eu fui fazer crítica à história da arte na UERJ também. E o meu tema foi terreiro, né? Filosofia de terreiro e arte de terreiro, que eu chamei de filosofia, de uma filosofia feminina, né? Porque eu falava de 3 orixás de energia feminina, que era Obá, Euá e Oiá. E eu fiz um percurso sobre as obras de artes que eram feitas para esse orixá, para esses orixás no terreiro de Candomblé. E aí eu digo na minha dissertação que o terreiro, o barracão, é uma é um lugar de expressão de arte, não como o Ocidente vê, é um lugar só de expressão religiosa, né? A gente não entende assim. O candomblé é uma cultura muito, muito abrangente e complexa também. E dentro dela tem a adoração aos orixás, não é só isso. Então, na minha dissertação, eu tentei fazer isso através da arte, explicando para as pessoas que o barracão é uma galeria de arte. Ali dentro você encontra esculturas, teatro, música, né? Tudo acontecendo. E agora no doutorado eu voltei para filosofia, que a filosofia é meu primeiro amor, né? E estou estudando estética e filosofia da arte com a Rosa Dias, né? Oi, tô te ouvindo. E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, né? Que a minha co-orientadora era a Noelle Rami, que faleceu ano passado, né? Eu fico até emocionada de falar dela porque ela me escolheu, né? Para ser orientanda dela. Geralmente a gente escolhe os nossos orientadores na, na hora de fazer o projeto, né? E a Sim. Noelle era essa pessoa maravilhosa, assim, sabe? Ela viu potencial no meu trabalho e, e me escolheu. Ela quis me orientar. E foi. E o meu Nayara, primeiro eu período. tô te vendo e eu tô te ouvindo, mas as pessoas não estão mais te vendo. Não, as pessoas estão ouvindo só o som. Eu vou sair e entrar de novo, então, tudo Tá, bem? tá bom. Eu te chamo aqui de novo. Foi? Oi! Foi. Oi. Voltou? Voltou. Gente, se ficar caindo, a gente volta, tá? Então voltem também com a gente. Isso. Você estava contando pra gente da sua experiência com a Noelle, né? Que foi uma grande incentivadora. Então, que a Noelle tinha me escolhido, que isso foi para mim muito orgulho, de que a gente escolhe os nossos orientadores, mas ela falou assim: Ah, Nayara, eu quero a Nayara.
e ela viu potencial no meu trabalho, e que é sobre estética africana, que é um tema que a gente não estuda no país, né? Com filósofos africanos, com teoria africana. E ela realmente me ajudava muito no começo do doutorado, assim. Ela era muito parceira, lia meus trabalhos. E então eu acho importante falar dela. Até me emociona, assim, porque ela realmente era parceira. E, Sim, a bom, Noelle foi essas uma são as grande minhas figura. duas Sim, mulheres. travadíssimo E som. é isso, eu falo sobre estética africana. É um tema que não, a gente não tem bibliografia no Brasil. A gente tem duas bibliografias no Brasil, praticamente. Nossa. Essas duas. Tá de cabeça para baixo. Vendo? Arte e filosofia do Thompson. Espera aí, Nayara, deixa E mais esse um tempinho na câmeras, porque Oi? travou. Travou a imagem, se Não, você mas. puder deixar mais... Ou depois você passa e a gente coloca Não, posso mostrar de no... novo. Isso. Se você quiser, a gente pode colocar Só porque referência no YouTube também. Uhum. As pessoas sempre me pedem bibliografia e eu tenho os brancos. Que eu fico meio chateada por dois homens brancos em português. a gente está fazendo um trabalho de tradução e a gente está e homens africanos. Travou. Pra mim, travou. Não te ouço. Vocês estão ouvindo a Nayara? Eu perdi aqui. Eu acho que travou total. Travou total. Saiu. Eu vou tentar sair mais uma vez e voltar com a live. Eu vou pedir para vocês entrarem de novo, que eu vou conversar com ela e... Deixa eu ver. Eu vou propor isso para ela. Nayara, você me ouve? Eu ouço bem. Tá cortando Tô ouvindo muito. bem. Eu vou fechar e vou abrir de novo pra gente tentar. Tá bom. Tá? Só um momentinho. Voltamos. Isso agora vai. Nayara, você está... Voltamos. Tá tudo certo, gente, com o som? Só para confirmar, o som tá... Meu som tá funcionando, a imagem... Se alguém tá... Beleza. Oi. Oi, Flor. Vamos tentar de novo. Vamos, agora vai. Tá bom. Eu queria que você pedir para você continuar falando sobre essa sua entrada no doutorado. Tô salvando, Karina, pode deixar. Então, é isso. Eu acho que
E aí eu fui pro doutorado com um tema difícil, que não tem no Brasil. Então, eu tô pesquisando bibliografias em outra E língua, traduzindo, né? com a ajuda dos meus alunos e alunas. Eles são maravilhosos, né? Os amigos ajudam também quando preciso. É um trabalho, trabalho braçal mesmo, assim, né? Então vai ser uma coisa cinta, mas eu acho que vai ser importante para a filosofia, para a história da filosofia africana no Brasil. Assim. Muito importante. Esse trabalho de tradução é o que você leva nas coordenações dos laboratórios da UERJ e da UFRJ? Nas coordenações de lá, FRJ? Então, eu tenho um núcleo de filosofia estética e filosofia da arte na UFRJ, no Laboratório Jurumá, onde eu sou coordenadora. E lá a gente faz as traduções desses livros inéditos, né? Livros que estão em francês, em inglês, livros que eu comprei em museus. Esse aqui é do Lawal, eu comprei no em Paris. Então eu viajo para trazer a bibliografia, né? Porque no Brasil a bibliografia é escassa, quase não tem. Então, nesses laboratórios, os alunos fazem a tradução, depois a gente produz um artigo sobre o que a gente estudou, o que a gente traduziu. Estou no núcleo de filosofia do LL Perfil, lá da UERJ, pela Dirce Eleonora. Né? Eu estou lá no laboratório de filosofia. A gente fez Travou de novo. Volta um pouquinho que travou de novo. Que você já fez, o que você falou que já fez. Só o que você já fez no laboratório. Posso continuar? Você acabou de falar e cortou. Tá me ouvindo? Agora eu não tô te ouvindo. Ah, meu Deus. Então fala, vai daí, vai daí. Pode seguir. Que eu tô te ouvindo. Então, lá nesse laboratório da UERJ, a gente traduziu livros importantes da estética e filosofia da arte africana. E a gente produziu 2 artigos, que um já está publicado. E a maravilha desse artigo é que agora vocês podem estudar estética e filosofia da arte com filósofas mulheres pretas, né? Uma nigeriana e uma norte-americana. E com foco mesmo na estética e filosofia da arte africana. Né? Não foi nenhum remendo. A gente está estudando filósofos que realmente estão estudando África. E eu estou muito orgulhosa desse artigo que os alunos, a Cláudia V, escreveu, que era minha aluna na época, e hoje ainda colabora com o laboratório. E a gente publicou. Então, agora vocês têm mais essa fonte, né, de pesquisa de filósofas pretas, escrevendo especificamente sobre estética e filosofia africana. Bacana, Nayara. Tem gente perguntando o título do artigo. Pedindo para você passar o título. Ouvindo. Não? Ai, caramba. Deixa eu colocar o fone para ver se tá. Foi? Melhorou? Fala. Tá ouvindo?
Maria? Oi. Oi. Agora eu tô ouvindo. É o título do artigo que estão pedindo. A Cândido Deroli, a Negra Maria? Peralabel, várias pessoas aqui, Marcela, todas pedindo o título Não do tô artigo. te ouvindo, Maria. Ai. Vocês estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Ah. Volta, Nayara. Cadê? Parou o eco? Mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Poxa. Esse horário pode ser ruim. Vamos ver se agora vai. Oi. Gente, o que tá acontecendo com essa live? Toda hora Não cai. sei. Mas olha só, vai cair, a gente vai voltar, vocês voltem com a gente, tá bom? Isso. Deve ser o horário. Esse horário tem muita gente fazendo live e fica meio congestionado, né? Deve ser isso. Olha, me falaram aqui que quando você colocou o fone, saiu o eco. Saiu o eco. Ah, ótimo, então. Agora voltou. Vou ficar com ele. Voltou. Mas eu tô com Mas fone. É. Não, então vamos ter que fazer. Vamos com eco mesmo, não tem jeito. Você prefere fazer num horário mais tarde? Fazer num horário mais tarde? Ou não? Você acha que dá pra levar? Você acha que dá pra levar? Não sei. Não sei. Tá. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. tentar. Estão falando que Vamos tentar, eu acho que dá pra... Não, por mim, eu posso fazer mais tarde, não tem problema. Mas, não sei o que você acha. Hoje é que dia, gente? Eu tô escutando. Que dia, gente? Eu tô escutando. Hoje é terça. Bom, Muito pelo bem. menos não vai ter mais lives muito tarde. Não vai ter mais um. O que você prefere? Meninas do Filósofas, o que vocês acham? O que você prefere? Meninas do Filósofas, Nayara, é contigo. vocês Por acham? mim, você segue daí. Eu ia te perguntar o título do artigo que você está falando. Oi. Por mim, você segue daí. Eu ia perguntar o título do artigo que você está falando. É uma introdução à filosofia africana, uma conexão entre filosofia, estética, uma conexão entre ética e estética. Olha, eu ouvi super bem. Eu ouvi super bem. Tá bom, então vamos seguir. Vamos. Você estava falando que você traz esses livros das suas viagens, né? Das suas viagens acadêmicas. Conta pra gente como é que essas viagens influenciaram no seu trabalho, né? O peso dessas viagens para você. Olha, eu viajo desde do primeiro ano de doutorado, né? E eu vou apresentar o tema da minha tese nos Estados Unidos, na França, aqui no Brasil também. Mas o importante dessas viagens é que em outros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, eles estão estudando de fato filosofia africana sem nenhum problema, né? A gente lá não precisa provar que filosofia africana existe. Isso não é um problema lá. Eles já estão estudando filosofia africana, né? Sim. Então tem muito material para pesquisar. Infelizmente está tudo em inglês ou francês, mas de qualquer forma já é um grupo
grande, organizado há muitos anos, né? E eu posso trazer o livro, eu posso trazer os livros para poder estudar aqui. Então, essas viagens elas são importantes porque, além de eu estar conversando com pessoas que há muitos anos estudam filosofia africana, já estão inteiradas, completamente imersas nesse assunto, eu posso pesquisar bibliografia também. Então, todo ano eu viajo. Esse ano eu fui para Washington, né? Para Howard, e foi muito bom esse ano a viagem, porque eu não só fui apresentar o trabalho para as turmas de Howard, isso foi muito interessante, juntar um pouco da filosofia africana brasileira, né? E mostrar isso para os alunos de Howard. Esse ano de 2020 meio que está meio anulado, né? Sim, Mas sim. a gente não sabe bem as coisas que vão acontecer, mas a ideia é viajar para poder trazer esses livros. Muitos desses livros eu vou para os museus e fico sentada. Eu já fui para Londres também, para o Museu Britânico, trazer livros sobre filosofia africana, Egito, né? E aí aquele garimpo de dia todo de ficar sentada lendo livro e escolhendo um que eu possa trazer para os meus alunos, um que o Brasil possa gostar de saber o que tem dentro deles, assim, sabe? Então essas viagens são muito importantes para o meu conhecimento e pro... Olha, alguém colocou aqui o link do artigo, que lindo. Já acharam. Já acharam, na Voluntas, exatamente. Então, esse artigo são de livros que eu trouxe de outros países, né? Que tem no Brasil. E o mais bonitinho disso tudo, obrigada você que botou aí pra gente o link do artigo. Muito obrigada. O mais importante desse artigo, ele é inédito, não tem, são livros que eu trouxe de outro país e que a gente estudou no laboratório da UERJ e a gente transformou em artigo, né? Então vocês vão conhecer filósofas pretas falando sobre África, especificamente. E isso que é o grande barato, assim, desse meu doutorado, assim, poder trazer essas novidades para vocês. Grande. Leiam um artigo. O An Flor entrou. Beijo, An. O An me ajuda muito. O An me ajuda muito, né? Ele gosta de estética, mas ele me dá várias bibliografias sobre estética. Ele tem uma mente brilhante, é super generoso. Eu sei lá, nem sei o que falar do An. Tá sempre comigo. O An, tô com dúvida, ele me ajuda. Né? O que ele não... É difícil conhecer alguma coisa, ele conhece tudo. Mas se acontece, ele vai procurar, sabe, pra mim. Eu falo, preciso disso, daqui a pouco já tá na minha caixa, sabe? Assim, muito rápido. E eu fico pensando numa pessoa tão grande, né? Tão inteligente e tão generosa ao mesmo tempo. Assim, Juan, muito obrigada, muito amor por você. Ah, que bacana. Muito boa essas redes. Muito boa essas redes. Nayara, mas eu fiquei interessada nessa tua viagem, nesse teu trabalho de arquivo. Queria que você falasse pra gente de que forma isso também molda o seu trabalho como escritora, né? Na literatura. Não só na academia. Então, eu sou escritora. Antes de ser filósofa, eu era escritora. Eu sou escritora, eu gosto muito de escrever. Mas eu escrevo romances. E é muito peculiar que as pessoas achem que eu escreva apenas sobre... Que eu escreva histórias sobre mim mesma, sabe?
Eu acho que é Aham, difícil para as aham. pessoas entenderem que uma mulher preta é capaz de escrever um romance, que ela pode imaginar, que ela pode criar um roteiro, criar personagens, né? É muito difícil para que as pessoas entendam que uma mulher preta seja capaz de fazer um romance. Então, os meus livros não são autobiográficos, eles são ficções, né? E o livro que está por aí agora é o Primavera, que eu amo de paixão. É um livro que tem a participação do Lucas Bertolo, meu amigo de São Paulo, que eu amo muito, e do Felipe Gradin, que é aqui do Rio, que é uma pessoa inteligentíssima, filósofo, acabou o doutorado agora também na UERJ, que fez um prefácio lindo, lindo prefácio do livro Primavera, que ele fez. Porque a gente, mesmo escrevendo romance e, e sendo um romance de ficção, a gente não deixa de ser filósofo, né? É o que a gente é também. Então ele fez uma mistura linda de filosofia com literatura no prefácio do Primavera. E o Primavera, ele é importante para mim porque ele tem personagens pretos, né? Todos os personagens do Primavera são pretos. E tem uma mulher no centro dessa história que ela sai do lugar comum das personagens de mulheres pretas que a gente está acostumado a ver na literatura preta brasileira. Então, ela é uma intelectual que decide viajar, ela é uma fotógrafa, né? E ela estuda filosofia, e ela faz amizade com um rapaz chamado Lucas, e eles vão desenvolvendo, o livro vai se desenvolvendo a partir do que eles vão aprendendo de filosofia, né? De filosofia e literatura. Então é um livro diferente do que a gente está acostumado a ver na literatura preta brasileira, né? Mas eu acho que é um livro que vale muito a pena. A leitura vale muito a pena, né? Porque é um lugar onde a gente também quer estar, né? Um lugar de ver uma mulher preta sendo amada, que é intelectual. Tem racismo, claro que vai ter, porque a gente, né? A gente não é um conto de fadas. O livro não é um conto de fadas. Mas tudo isso junto ao trabalho de uma mulher intelectual, que lê, que conhece filosofia, que conhece artes, que viaja, né? E que, acima de tudo, a Ana Beatriz, minha aluna, não conta tudo pra gente comprar. Ai, mas então, tá E onde bom. a gente encontra para comprar? O livro tá vendendo nas livrarias, tá vendendo na Amazon, tá vendendo nas lojas americanas, no Submarino, na estante virtual. Tá vendendo também aqui em Santa Teresa, no Largo das Letras. Na livraria Largo das Letras. Bacana. Então, nesse momento, pela internet, dá para pedir, né? Pela Amazon, pelas outras livrarias. Pela Amazon dá para pedir. É só colocar o nome direitinho, Nayara, Primavera. E dá para comprar pela Amazon, lojas americanas, Submarino, estante virtual. E dá para chegar. É isso, né? Eu gosto sempre de falar da importância desse livro, que são personagens pretos e uma mulher preta sendo amada, né? Essa mulher preta, ela é amada. Ela é amada por homens, ela é amada por uma família, ela é amada por uma mais velha. E essa é a importância do livro, assim, eu acho. Além de ser uma intelectual, de terem homens pretos intelectuais, tem amor nesse livro. Tem filosofia, tem literatura, vocês vão aprender muito de literatura preta também, vão aprender muito de filosofia e filosofia. O livro é um caminho. Primavera é um livro lindo, o Juan tá falando, viu? Vocês vão aprender muito de... Vocês vão aprender muito de literatura, vão aprender muito de filosofia, e é um livro que ele chega para o Ocidente, né? É como Dionísio, ele chega na primavera. A primavera não é sobre a estação, né? É sobre uma filosofia. Então, é como Dionísio que chega na primavera no Ocidente, mas ele vai se encaminhando para o continente africano, enquanto a primavera acaba, né? Então, você vai entendendo isso na literatura. A literatura e a filosofia, ela começa também na Europa e vai se encaminhando para a África, junto com a estação.
Então, acho que vale a pena ler Primavera, que a gente vai ter uma outra ideia de literatura preta brasileira. Olha, já jogaram o link aí do Já Primavera jogaram o também. link, vocês são maravilhosos. Visceral, obrigada, querido. Obrigada, Nayara, mas querida. pelo que eu tô vendo, então, se entrelaça, né? Esse tema olhando para essa perspectiva com o seu trabalho na tese. Com a questão da estética africana. Mais ou menos, porque o Primavera, ele é, como eu disse, a Primavera não é uma estação, né? A Primavera é uma filosofia, né? É a chegada de Dionísio no Ocidente. Quem estudou Nietzsche sabe que Dionísio chega na Primavera, no Ocidente. Ele não é um deus do Ocidente, ele chega para o Ocidente, né? Na Primavera, ele é um deus oriental, um deus estrangeiro. E o meu livro, ele conta a passagem desses personagens, né? Dos personagens do livro, da Beatriz, do Lucas, do João. Ele conta a passagem desses personagens, que chega para o Ocidente, mas caminha para o continente africano. Então, eu estou contando a Primavera, eu estou contando essa filosofia, o que acontece nessa filosofia, né? E é isso. Visceral achou o link, gente. Mas o Dainá Livro... Visceral, o Dainá Livro eu acho que não tem mais. Eu acho que acabou o estoque da Dainá Livros. Na minha página, pequenaelecó.com, Elecó com K, tem uma parte, tem um link lá, biblioteca, e tem todos os links de onde vocês podem encontrar o livro à venda. Ai, que ótimo. Nayara, então, você perguntou o que tinha a ver com a tese. Então... Não no sentido temático, claro, mas no sentido do seu trabalho mesmo. Então, porque... resgate. Você tá me vendo direitinho? Porque a minha imagem tá travada. Mas tudo bem. Se tá dando para ouvir, tá ótimo. Então, Visceral, o livro não tá disponível na Iná, mas ele tá disponível na Amazon, na Americanas, no Submarino. Tá bom? E na estante virtual. E a tese, ela já está na África, né? Ela não é um caminho pelo Ocidente. É uma tese que já está no continente africano. Eu já estou falando eu acho que colocaram errado ali. Eu acho que é pequena, não é, Nayara? Pequena Elecó. A Raíssa colocou certo? Não, a Raíssa colocou pequeno. É Pequena Elecó. Deixa eu tentar escrever. Lá tem um link chamado Biblioteca. Vou escrever aqui. pequenaelecó.com. Desculpa, gente. Tô tão acostumada a escrever em outras redes que eu mandei sem o... Vou fazer de novo. Tô escrevendo. Escreveram. O Anflor jogou o link pra gente. O Anflor, que é maravilhoso, sempre. Isso. O An escreveu. Então, lá tem todos os links onde se pode encontrar o livro. E você clica e vai direto pro livro, já sai direto lá. Então, falando da minha tese, né? A minha tese, ela já está no continente africano. Eu não estudo mais teoria ocidental, né? Então, por isso, essa dificuldade de encontrar bibliografia e a necessidade de viajar para poder trazer os livros para vocês. Eu não sei se eu posso mostrar... Sempre me perguntam sobre bibliografia. Eu acho que é uma boa hora de mostrar, só que são livros que você tem que pedir ou ir lá fora comprar. Esse aqui... Só que a sua imagem não está aparecendo agora. E agora? Pra mim, não. Como é que tá aí, gente? Pra mim tá parada, mas... Enfim,
Então eu mostro depois os livros. Então é uma tese que ela já está no continente africano, né? Eu falo de como os iorubás entendem a beleza, de como eles têm experiência com a beleza, né? Então eu tenho saído mundo afora falando sobre isso, e aqui no Brasil também, falando sobre como os iorubá entendem a beleza. Pelo que eu li no seu artigo, esse que você citou aqui, essa questão da beleza, para os iorubás não é dicotômica, né? Como é pra gente no mundo ocidental. Na verdade, estão falando que está parado. Vamos tentar sair de novo e voltar? Tá, vamos sair de novo e voltar. Tá? Vai lá que eu te chamo. Não tá aparecendo. Vamos sair, peraí. A gente vai voltar e vocês voltem conosco. Volta, Nayara. Vamos ver se vai. Pra mim tava indo e voltando. E o som também. Voltou, gente. Voltou. Pronto. Então, a minha tese, ela tá já no continente africano, né? Eu falo sobre estética e filosofia da arte africana já na África, com teóricos que estudam estética africana, como a Kariamu. Vocês viram esse livro, né? Então, e o Lawal vai falar da África, da arte africana e iorubá, né? E tem mais Lawal. Então, foi como eu disse no começo, a gente tem pouca bibliografia no Brasil, então eu preciso trazer de fora. E aí fica difícil, né? É uma tese muito difícil. Eu tenho que viajar para comprar livro, para pesquisar livro, para trazer livro. Mas também está muito saboroso fazer isso, né? E, Maria, né, você me perguntou sobre... Não é dicotômico. Então, o povo iorubá, ele não tem esse binarismo, né, de posição. Pode ser que haja algum de composição, para complementar algo. Mas a gente não separa, né? Que vive como e no cosmos. Então tá tudo interligado. Travou. Travou para mim. Vocês estão ouvindo, Nayara? Ou fui eu que travei? Nayara. Vai voltar, gente. Espera aí que vai voltar. Oi, querida. Pode continuar. A gente depois edita. Tá Obrigada. bom. Obrigada. Não, tudo bem. Deve ser o horário mesmo. É um horário de muita live, né? A gente podia ter feito mais tarde, 8, 9 horas. Tudo bem. A gente até pode voltar depois, mais tarde, se você quiser. Para mim, tudo bem. Então, eu estava falando que a minha tese é que o povo iorubá, ele não separa coisas como no Ocidente. Então, nós estamos interligados, né? Nós estamos interligados com as outras pessoas, nós estamos interligados com nossos ancestrais que não estão aqui, que já não estão aqui, que ainda não estão aqui, com a natureza externa de forma geral e com as coisas também de forma geral. E quando eu falo coisas, eu também posso incluir os objetos de arte, né? Então, é uma arte que está em extensão. O trabalho de arte de Urubá, ele é
a reprodução do trabalho de arte do deus Obatalá, né? Que é o primeiro deus artista. Alguém está falando, travou som e imagem. Eu acho que agora não. Eu não sei se essa mensagem... Eu acho que agora não. Eu não sei Eu se acho que essa está mensagem... atrasada, né? É. Mas agora eu tô te ouvindo e vendo bem. Mas agora eu tô indo e vendo. Então, deixa eu... Nayara, deixa eu então aproveitar e emendar uma pergunta. Deixa então. Que você falou dessa coisa da complementariedade, né? Que seria uma oposição bastante clara à filosofia ocidental. Então, o que você teria de... Tá me ouvindo? Agora tá bom, tá ok agora. Então, como é que a filosofia africana, né, com esse aspecto, né, de clara diferença da filosofia ocidental, ela poderia ajudar a gente a pensar esse momento que a gente está vivendo, né? Maria, você pode repetir, vivendo, porque né? cortou, eu não escutei. Tá, vou voltar. Repete pra mim, por favor. Dentro disso que você falou, né, da filosofia africana, de uma complementariedade em oposição ao binarismo, né, tão frequente desde a filosofia moderna na nossa tradição. O que esse pensamento poderia nos ajudar a pensar um mundo de hoje, ou como se tem buscado muito, né, pensar um mundo pós-pandemia, né, de como que a gente poderia, o que a gente pode fazer diferente, você respondendo a partir da filosofia africana. Então, uma coisa muito importante a se saber é que estética é poder. Ela determina lugar de poder, né? Estética é um ramo da filosofia. Filosofia, reflexão, pensamento, e isso é uma área dedicada a pessoas brancas, mas principalmente homens brancos ocidentais, né? O que a gente tem que levar em consideração é que estética é poder. Ela determina lugares de poder. Então, se uma coisa, se decide quem é que determina o que é belo, depois determina quem pode pensar o que é belo e quais são as coisas belas, né? Então, marquem isso. Estética é lugar de poder. Quem pode refletir sobre isso, né? E quais corpos, quais objetos, quais trabalhos podem ser considerados belos. Então, se a gente vive no Ocidente, que só existe o pensamento branco-oriental, obviamente, a estética predominante é uma estética branca. Né? Eu falo de estética branca, eu não estou falando só de aparência, eu estou falando de reflexão, de experiência com o belo, de experiência com o belo. Né? Quando você estuda a estética africana, você consegue partir de outro olhar. Uma população que tem 54% de pretos e pretas, onde a estética dominante é branca, obviamente não está nesse lugar de poder. Como eu disse no começo, estética é poder. E se ela não está nesse lugar de poder, não pode escolher nem pensar sobre si, nem pensar né, ou pensar sobre a filosofia. Então, é muito importante, quando eu viajo para fazer livros de pensadores pretas, homens nigerianos, mulheres nigerianas, para você entender que o Yorubá, ele já se entende como obra de arte desde a criação. Né? Houve o epistemicídio, o apagamento do nosso conhecimento, na escravização, no controle dos nossos corpos. Mas a gente já se entende... Tá travando. Como obra de arte desde antes da nossa criação, né? O Batalá foi o primeiro deus artista. E a partir daí, com vida, que recebeu a vida após ser feito obra de arte, tem o destino de se produzir obra de arte, né? Eu falo sempre que o africano é uma performance, porque ele está sempre procurando qual obra de arte em potencial ele é. A vida dele é procurar qual obra de arte em potencial ele é. Então, a nossa vida é uma performance, né?
a gente se enfeita. Claro que nossos enfeites sempre têm significados, né? Porque, como eu disse, a gente não separa as coisas, a natureza externa, a natureza interna. A gente está vivendo num mundo que se complementa, né? Então, até nossos enfeites têm significados. Mas isso faz parte de se testar enquanto objeto de arte, enquanto trabalho de arte, né? Você mesmo é um trabalho de arte. Então, se você vem para o Ocidente e você traz essa ideia, olha, o povo iorubá entende que é obra de arte desde a sua concepção. Desde quando se formou o mundo, a primeira obra de arte foi o ser humano, né? Então, a gente já sabia o que era isso, a gente. Quando você mostra isso para 54% da população que não tem reflexão sobre os seus próprios corpos, ela começa a poder refletir sobre os seus próprios corpos. E quando elas começam a refletir sobre os seus próprios corpos, ela se integra à humanidade, né? E ela pode se integrar também aos lugares de poder, já que estética é poder. Por exemplo, a gente está no momento de pandemia, né? A gente está no momento de escolher quais são os corpos que morrem, quais são os corpos que vêm. Essa é a situação, né? E no mundo onde os corpos considerados belos, beleza é poder. Onde os corpos considerados belos são corpos que não são os corpos africanos, quem é deixado de lado são os corpos pretos. Então, nós não temos direito nem à humanidade, porque não temos direito a refletir sobre a nossa própria estética. Isso é muito importante, né? O nosso corpo, ele é rechaçado, ele é discriminado porque foi tirado da gente o direito de refletir sobre o nosso próprio corpo, sobre a beleza do nosso próprio corpo. E quando a gente escolhe entrar em experiência com o belo, né? Todas as nossas escolhas são escolhas para que entremos em experiência com o belo de alguma forma, né? E isso é com objeto de arte e com pessoas. Se um objeto de arte africano não lhe parece belo, você vai chamar isso, você não vai considerar, isso não serve para você de maneira nenhuma. Se um corpo africano não é considerado belo, você não vai considerar, porque a gente ali a partir do que a gente imagina ser entrar em experiência, do que imagina ser uma experiência com belo, todas as coisas, né? O Thompson, ele fala que o povo iorubá avalia todas as coisas de maneira estética, mas todo o povo iorubá, e não só o povo iorubá, o povo ocidental também, né? A gente avalia tudo esteticamente. As nossas escolhas, elas são feitas a partir da possibilidade de entrar em experiência com o belo, né? Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, se eu não entendo um corpo preto como um corpo belo, se eu não posso entrar em uma experiência estética com esse corpo, eu vou abandoná-lo para a morte. Ele não é interessante. Assim como eu abandono para a morte toda a reflexão filosófica do continente africano, porque essas pessoas não são consideradas humanas, essas pessoas não são consideradas passíveis de reflexão. E por isso, se estética é uma filosofia e o povo africano não é considerado passível de reflexão, ele não é considerado belo. A experiência estética não pode acontecer com ele. Então, trazer a importância de trazer os textos escritos por pessoas pretas e de pessoas africanas é sobre isso também. Os africanos, eles se entendem belos, eles se entendem estetas, né? Isso não é uma palavra que eu trouxe não é uma ação, uma atitude que eu trago do Ocidente para o continente africano, não. Desde a nossa criação, o primeiro ser humano foi feito como obra de arte. E toda uma reflexão estética para essa criação humana, né? Toda uma reflexão filosófica para essa criação humana do que seria o belo. O que é o belo para o Iorubá? A gente sabe disso desde a nossa criação. Isso foi tirado da gente, né? Então, a gente precisa entender que estética é poder. Todos os outros ramos da filosofia,
que estão da filosofia africana, que estão sendo estudados no Brasil, são política, história da filosofia, que são interessantes pra caramba. Eu adoro, eu comecei estudando isso, né? E a gente acaba achando que estudar estética é só ficar parado no museu olhando quadro, né? Ficar parado no museu olhando quadro, uma coisa assim. Mas não é isso, né? Estética é poder. Ela vai dizer pra você quem são os corpos que podem comandar. Então, é bom a gente começar. E quais são os corpos que têm humanidade? Porque se estética é filosofia, e filosofia é o poder de poder decidir e refletir sobre você mesmo, sobre o mundo que você vive, então você tá fora de ser uma pessoa humana, você não pode criar a si mesmo, né? Então, eu gostaria muito de que vocês entendessem a importância de estudar estética, porque você vai entender os lugares de poder a partir do momento que você entender quem pode escolher o que é belo e quais são os corpos que podem ser considerados belos, né? E é mais ou menos isso. Nossa. Eu posso falar um pouco mais, mas eu acho que tá travando, né, de novo. A sua imagem tá travada, mas eu não te cortei porque foi uma aula incrível. Tava todo mundo aqui elogiando, inclusive, já querendo ler a sua tese. Ai, Maria, eu já não tô mais te escutando. A gente vai ter que desligar e ligar de Eu te novo. chamo de novo. Vai lá. Tá bom? A gente vai voltar, hein? Vocês me ouvem? Ou eu saio e abro outra? Vocês estão me ouvindo? Ok. Eu acho que todo mundo ouviu bem a Nayara, né? Eu estava acompanhando os comentários. Nayara, voltou? Voltei! Voltei. Pronto. Então, gente, eu vou insistir nisso. E é uma coisa que eu insisto em todas as minhas palestras. Entender que estética determina lugares de poder. E você precisa estudar filosofia e estética também. Não só filosofia política, não só história da filosofia, não só ontologia. É importante estudar estética e filosofia da arte, porque isso determina lugar de poder. É onde a gente escolhe os corpos. Os corpos que vão refletir, os corpos que vão ser escolhidos para fazer determinadas coisas, né? Então, vem estudar estética. Falando de laboratório, eu estou no Girumá, laboratório de Jota, lá na parte de estética e filosofia da arte. E eu sinto muita falta dos artistas na minha aula. Eu quero muito que vocês estejam na minha aula. Por favor, artistas, venham para a minha aula. Quando é, Nayara? E tô com a Dirce. Onde? É o laboratório Girumá, coordenado pela Catiúcia Ribeiro. Eu sou coordenadora do núcleo de filosofia da arte lá. Também dou aula. E eu, às terças, de 3 até 7 horas, 8 horas da noite. Só que com a pandemia, a gente está fazendo as traduções tudo online. E a gente está podendo se encontrar, né? E também tem um que precisa falar inglês ou francês. Porque, como eu disse para você, biografia é suficiente para fazer essa tese, esse trabalho. Então venham, eu quero muito que os artistas estejam, eu quero muito comentar as obras de artes de vocês. Venham, e a gente vai entrar numa fase de teatro iorubá agora, e vai ser maravilhoso, porque o teatro iorubá é super completo, né? E super interessante, é complexo. E vocês que são da arte vão adorar a parte que a gente vai entrar agora, assim. E eu sinto muita falta de comentar o trabalho de arte de vocês. O laboratório da UERJ, a gente tinha muito artista lá. Então era muito interessante, porque, por exemplo, eu levei o trabalho dessas pessoas para a França, dos meus alunos, levei para a França, levei para Howard também. Né? Levei para Filadélfia o trabalho deles. Eu levo o trabalho deles de arte, porque eles são plásticos, performer, então a gente brinca muito de
de tentar entender aulas. Eu sinto muita falta dos Tá artistas. travando. Então, venha. Vocês estão ouvindo? Tá cortando. Eu vou te chamar de novo, Nayara. Tô chamando ela de novo. Nayara. Nayara. Oi! Aqui. Gente, a gente tá caindo, mas a gente volta. Tá bom? Deve ser esse horário. A gente pode fazer uma outra live. Vamos. Às 8 da noite. A gente pode marcar. E aí eu dou uma pequena aulinha, já que a gente tá mais conversando sobre coisas da minha vida pessoal. Não sei, pode ser. Vou, mas eu gostei. Mas então, eu tava bastante. falando dos laboratórios. Eu gostei bastante. Ai, que bom. Eu tava falando dos laboratórios, né? Que eu sinto saudade de ter artistas no meu laboratório. Da gente, é muito legal, assim. Eu levei a obra do Pedro Vidal, da Lina Ferreira, eu me lembro disso. Levei para Howard. Levei também da Marvel Araújo, que não foi minha aluna, mas foi um encontro maravilhoso que eu tive com a obra dela, né? E aí a gente faz uma, assim, sabe? Das obras. Mas uma leitura africana dessas obras, que é o maior barato, assim, as pessoas adoram quando a gente faz essas leituras. Né? Que é do comum, né? Sim. De análise de obras de arte ocidental, né? O que é preciso para uma obra de arte ser bonita, conter beleza, né? Para o Iorubá, né? A gente faz isso no Brasil instintivamente. A nossa cultura iorubá é tão forte que a gente produz as nossas obras de arte do meio que se fazia na África tradicional, como diz o Lawal, e sem ter teoria, assim, sabe? Tão forte que é a nossa Tem cultura uma pergunta, aqui no Nayara. Brasil. Queria Tem uma pergunta aqui pra você, hein? fazer uma pergunta. Você tá Discute lendo? essa questão de estética iorubá. Nayara. Sim. Não, eu só estudo estética iorubá e estudo um pouco de... A gente aqui no Brasil teve contato com a filosofia africana pelo Egito, então todo mundo... Então, por exemplo, eu fui para o Museu Britânico e eu trouxe livros de arte de arte egípcia e estudo um só, mas coisa que eu pretendo aprofundar mais. Mas a minha especialidade agora é filosofia iorubá, não estudo filosofia banto. Bacana. A gente... Tão Se tiver perguntando... pergunta, pode mandar, gente. A gente tá salvando aqui todas as lives, tá, gente? Aqui todas as lives, Mesmo quando saiu, voltou, vai ficar tudo salvo e depois vai pro YouTube. Salvo e pro YouTube. Às vezes também as perguntas passam e eu não vejo, às vezes podem dar de novo. Porque elas são rápidas, às vezes cai. Sei. Olha, estão pedindo todas mais uma live com você, Nayara. Olha, estão pedindo todas mais eu uma live concordo. com você. Vamos fazer mais tarde. Vamos voltar, né? Vamos voltar, né? Sim, vamos fazer mais tarde. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa construção, que é uma coisa que eu quero falar com vocês, que é como o Iorubá entende o belo, né? Como ele entra em experiência com o belo, assim. É uma coisa que eu quero conversar com vocês, pra gente se entender nesse lugar. Sim. Então eu acho bom que a gente volte
mais tarde, quando não tiver congestionado aqui. Que horas? Que horas você pode, Nayara? Que horas você pode, Nayara? Ah, eu posso 8, 9 horas, mas aí tem que ser outro dia, né? Hoje não. A gente marca com as pessoas, avisa todo mundo direitinho. Tá certo. E volta mais tarde. Certo. Nayara, foi lindo. Tá bom? Foi lindo. Muito obrigada por você ter entrado nesse projeto, que é o Filósofos na Rede. Adoro! Eu já saí daqui, a primeira vez que eu saí do Brasil para apresentar o trabalho, eu saí com esse tema filosofia feminina. Africana, claro. Né? Mas eu já saí com esse tema de filosofia feminina. Então eu tô gostando de contribuir com o meu lado africano para o Filósofos na Rede. Tá ótimo. Ah, olha, tem mais uma pergunta aqui. A Juliana está perguntando recomendação de escritoras iorubais. Então, a Sophie Oluole, que é a filósofa que eu estou estudando, que é uma filósofa maravilhosa, que os alunos da UERJ, do laboratório da UERJ, traduziram e está no artigo. Nesse artigo que eu recomendei, que já está publicado, a gente vai publicar outro, mas esse artigo que já está publicado tem a gente comentando sobre ela também, que é uma filósofa iorubá. Muito linda, muito importante, escreve coisas incríveis. Tá ótimo, querida. Então a gente marca a volta com certeza, porque você é gigante e você tem muito ainda para ensinar pra gente. Eu volto com certeza, pra gente fazer uma live mais inteirinha, né? Por favor. Sem tantos cortes. Então, gente, a gente vai marcar outra live com vocês para um outro dia mais tarde, para não ficar caindo tanto, tá ótimo, bom? Querida. Tá ótimo. Obrigadíssima. Então, eu que agradeço. Vou testar. Não, continua. Pronto. Não, continua. Produção, o que a gente faz? Bom, eu vou pedir para você se apresentar, então, Nayara. Evita.